A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs, a paz do Senhor, crianças. Hoje nós estamos aqui mais uma semana para falar um pouquinho da lição da EBD de número 7. E o título da lição é Meu sonho agora é ser livre. Então, espero que vocês estejam com a Bíblia nas mãos, porque nós vamos utilizar ela, ok? E eu espero que a semana de vocês tenha sido maravilhosa e que a semana que se inicie seja tão abençoada. E então, abram as Bíblias em Gênesis, capítulo 39, do versículo 21 ao versículo 23. E o capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 23. Então, o objetivo da nossa lição de hoje é provar que Deus está conosco em todos os momentos da vida. E o título da lição é Meu sonho agora é ser livre. O Memorizando se encontra lá em Salmos, número 56, verso 9, parte B, que diz assim: Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Então, esta lição, estamos falando acerca de uma pessoa muito conhecida da Bíblia. Então, na lição passada, nós pudemos ver também um pouquinho da trajetória dele, que no caso é José. E em como depois de ter sido vendido, ele foi vítima de uma mentira, acusado de algo que não fez pela esposa de Potifar. E na lição de hoje, nós vamos continuar a ver mais sobre a vida deste jovem, do jovem José. Então, o que vocês acham que aconteceu depois daquele fato dele ter sido acusado pela mulher de Potifar? Bom, diante da mentira contada pela sua esposa, Potifar ele ficou muito irritado. Ele ficou com muita raiva e acabou jogando José na prisão. Depois de ter passado por altos e baixos, agora José se via numa prisão, mesmo sendo inocente. Isto tudo por conta de uma mentira. José poderia ter desanimado, mas encarou a situação com perseverança, ou seja, ele não desistiu. Da mesma forma que fez quando foi vendido e levado à casa de Potifar, pois ele sabia de uma coisa, que Deus estava com ele em todos os momentos. José, ele era um jovem diferente, isto tudo porque ele tinha alguém que fazia isso na vida dele, e este alguém era Deus. Todos notavam suas qualidades. E quando José chegou à prisão, não foi diferente. José ele conquistou a confiança do carcereiro, que era o responsável por cuidar dos presos daquele lugar. E ele ganhou tanta confiança do carcereiro, que o carcereiro entregou a ele o cargo de chefe dos prisioneiros. E assim José passou a cuidar de todos os presos ali, mesmo ele sendo um prisioneiro também. Depois de um tempo, houve um problema entre o faraó, o copeiro e o padeiro, o que fez com que os dois também fossem parar na prisão igual José. Numa noite, tanto o copeiro quanto o padeiro tiveram um sonho e acordaram muito assustados e preocupados, se questionando, se perguntando qual seria o significado daqueles sonhos. Quando José foi visitá-los pela manhã, como era de costume, já que José tinha ficado encarregado de cuidar dos presos daquele lugar, José percebeu que havia algo errado com aqueles dois homens, pois eles estavam muito abatidos, ou seja, eles estavam com um semblante de tristeza. Mesmo preso, José não fazia seu trabalho de má vontade. Ele se preocupava com os outros e por isso foi capaz de perceber que os homens não estavam bem. E perguntou a eles o que estava acontecendo. Os homens falaram que haviam tido sonhos, mas que não conseguiam compreender. Então José pediu para que contassem os sonhos, pois ele conhecia alguém que poderia revelar o significado a eles. E este alguém era Deus. Nós vemos algo incrível em José, que mesmo sua família não tendo se importado com seus sonhos, ele não deixou de se importar com os sonhos dos outros. José, lá no início, a gente viu que ele teve sonhos e a sua família não acreditou. Pelo contrário, passou a zombar de José e isto o deixou triste. Mas ele não desanimou. Mesmo depois de ter sido jogado, depois de ter sido vendido, depois de ter sido acusado, José continuava sendo diferente. Então José, ele sabia que era importante o sonho daqueles homens para ele. Então ele não se tornou
uma pessoa amarga ou ruim porque ele tinha sido desprezado pela sua família. Pelo contrário, ao invés de passar direto por aqueles homens, ele parou e se importou com o sonho daqueles homens. Então, ele não devolveu na mesma moeda o mal que fizeram. Pelo contrário, ele permitiu que Deus transformasse o mal em bem. Seus sonhos o haviam levado até aquele lugar. E mesmo na situação de prisioneiro, ele iria ajudar aqueles dois homens. O copeiro ficou muito animado, pois ele viu a preocupação no semblante de José. Então, ele começou a contar o seu sonho. E ele disse: Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça de Faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça de Faraó e a entreguei em sua mão. Diante do relato, José falou: Esta é a interpretação do seu sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai tirá-lo da prisão e devolver o seu lugar como copeiro. E você servirá a taça na mão dele como costumava fazer. Esta passagem está lá em Gênesis, capítulo 40, versículo do 9 ao 11. E o padeiro, ouvindo a interpretação do sonho que José estava fazendo acerca do copeiro, ficou muito animado, pois tudo o que José estava falando acerca do copeiro era bom. Afinal, quem não queria ficar livre e voltar ao cargo que tinha antes? Então, ele começou a contar o seu sonho, e que em sua cabeça havia 3 cestos de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que Faraó aprecia, mas as aves vinham e começavam a comer da cesta que trazia na sua cabeça. Então José também interpretou aquele sonho. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão da sua carne. Então, o copeiro, ele tinha uma sentença boa, porém o padeiro não teria o mesmo fim. José tinha certeza que sua interpretação do sonho estava correta, pois quem estava revelando o significado de cada um não era José, e sim Deus. Deus estava falando para José o significado de cada sonho. E quando José falou o significado do sonho do copeiro, ele pediu ao copeiro que, quando fosse liberto, lembrasse dele, que não esquecesse que ele estava ali na prisão. E, assim como José havia falado, realmente aconteceu. 3 dias depois, Faraó deu uma festa em comemoração do seu aniversário e mandou libertar o copeiro para que ele voltasse a trabalhar e mandou enforcar o padeiro. O copeiro ficou muito feliz e com razão, afinal ele estava liberto daquela prisão. Porém, ele se esqueceu completamente de José. José ele tinha todos os motivos, para ter ficado chateado, triste, mas ele não ficou, pois ele sabia de algo muito importante, que é o que a gente tem que guardar de ensino nessa lição de hoje. Que ele sabia que mesmo na adversidade, Deus estava com ele e que um dia os seus sonhos se realizariam. Ele guardava os sonhos com ele e o que Deus deu a ele, que foi a confiança de estar ali. Ele poderia ter desistido, desanimado. Afinal, quem gostaria de ser acusado sendo inocente? Mas ele não esmoreceu, ele não desistiu. Então, o que a gente tem que guardar é que, mesmo nas adversidades, seja em qualquer situação, Deus, ele sempre vai estar conosco. Então, não importa o que aconteça, lembre-se disso. Deus está conosco. Amém? Então, que vocês tenham uma ótima semana. Que possam guardar isto no coração de vocês. Não esqueça, Deus está conosco.